Fala aí, galera, beleza? Vamos para a nossa 19ª aula. Vamos tratar agora das leis de Kepler, tá? Galera, inicialmente, eh, as pessoas... tá. Fala aí, galera, beleza? Vamos para a nossa 19ª aula, que trata das leis de Kepler. As leis de Kepler tratam da órbita dos corpos no espaço, tá? Antes de entrar nas leis propriamente ditas, precisamos lembrar aqui, vocês já devem ter estudado isso, que havia alguns modelos de descrição de como era o universo, tá? Um dos primeiros modelos aí que foi aceito durante muitos anos, durante vários séculos, é que a Terra era o centro do universo e que os corpos celestes, os conhecidos, giravam em torno dela em formas esféricas, tá? E que na última esfera lá ficavam as estrelas fixas. Muitos séculos após isso aí, um outro cara propôs que, na verdade, o Sol era o centro do universo e os planetas giravam em torno do Sol em formas esféricas, né, formando círculos perfeitos aqui, e que a última esfera lá eram as estrelas fixas, que não se moviam. Com o tempo, com observações, já descobriu-se que esse modelo não era bem assim, tá? E aí que entra o nosso amigo Kepler. Observando o céu, um cara chamado Tycho Brahe fez diversas anotações sobre as posições dos astros lá, tá? O Kepler era uma espécie de auxiliar desse Tycho Brahe. E depois da morte do Tycho Brahe, o Kepler passou a estudar as anotações do Tycho e, com base nessas anotações, ele descreveu as leis dele, tá? Então, baseado em observações, ele enunciou a primeira lei que dizia o seguinte: os planetas movem-se ao redor do Sol, descrevendo órbitas elípticas, tá? Nas quais o Sol ocupa um dos focos, ou seja, ele já mudou esse entendimento aqui. Aqui o Sol era um centro de uma esfera, né? de um círculo, de vários círculos, na verdade. Aqui ele já diz que não, que o Sol não ocupa o centro. Na verdade, o Sol ocupa o foco de uma elipse. A elipse é esse objeto aqui que está mais que é parecido com um ovo, né? Beleza? E os planetas giram em torno do Sol. O Sol ocupa um dos focos, uma elipse possui dois focos, tá? E aqui nós vemos o seguinte: quando o planeta está no ponto mais próximo do Sol, esse ponto é chamado de periélio. Próximo, periélio. P de próximo, P de periélio, tá? E quando está mais afastado, chama-se de afélio. Afastado, afélio, beleza? Então aí já mudou aquela concepção ali de universo perfeitinho, redondinho, circular, tá? Beleza. Aí é uma das maneiras de você desenhar uma elipse. Ó. Você tem um cone, faz um recorte nele, isso ali forma a nossa elipse. Temos aqui alguns pontos legais de uma elipse que se destacam, tá? Nós temos aqui o foco, o outro foco, o centro da elipse, tá? A distância do centro até o foco é chamada de C aqui, tá? Essa distância do centro até os extremos desse eixo maior aqui, tá? Chamamos de A. As elipses têm uma coisa chamada excentricidade, que é calculado pelo C, tá? A distância do centro até o foco, essa distância é a mesma aqui, tá, galera? C. Dividido pela distância do centro até a extremidade maior do... Por que eu estou falando de extremidade maior? Do eixo maior, tá? Esse eixo aqui é menor do que esse eixo aqui. Essa distância aqui, ó, é menor do que essa, beleza? Na situação que essa distância é a mesma, aí nós temos um círculo, beleza? Então, ó, o A é a distância do centro até a periferia da elipse aí no eixo maior,
ok? É assim que você calcula essa excentricidade. Observa que quanto menor for essa distância aqui, ó, isso aqui vai se aproximando cada vez de ter um foco só, e aí esse foco é a situação que nós temos um círculo, beleza? Essa excentricidade aí nos diz o quanto que a elipse é achatada, por assim dizer, tá? Quanto maior for o valor do E, mais a elipse vai ficar assim, ó, tá? Mais esse eixo vai ser maior e esse vai ser menor. Quando esse é pequeno, quando esse valor de E é pequeno, é porque a elipse está se aproximando mais de uma esfera, de um círculo, na verdade, tá? Quando o valor de E se aproxima de 1 aqui, tá? Isso aqui se aproxima do círculo. Então, quanto menor o valor de E, quer dizer que ela se aproxima do círculo aqui, beleza? Na verdade, o contrário. Quanto menor o valor de E, mais ela se aproxima de um círculo. Quanto maior o valor de E, mais ela se aproxima desse trem aqui, beleza? Fica mais achatado. Então, vocês observam aqui, ó, o valor de E da Terra, o valor de E de Netuno, o valor de E, ó, esses valores de E aqui mostram que a elipse que formam os planetas, na verdade, são quase círculos mesmo, tá? Então, olha só, aqui é a elipse da Terra em torno do Sol. Veja que ela é quase um círculo mesmo, na verdade. O que torna lá a tarefa do Tycho Brahe e do Kepler mais difícil ainda. Com instrumentos rudimentares, talvez hoje qualquer pessoa que tenha aí um certo poder aquisitivo, sei lá, classe média, consegue comprar equipamentos melhores do que os deles lá. E mesmo assim, esses caras conseguiram perceber essa pequena diferença aí, beleza? A segunda lei de Kepler nos diz o seguinte, que as áreas varridas pelo raio vetor que liga o planeta ao Sol são iguais em intervalos de tempos iguais durante o movimento do planeta. Ah, professor, não entendi nada. Vamos ver a figura que fica muito mais fácil. Então ele está dizendo o seguinte, olha, essa área aqui, tá? Tem o mesmo valor dessa área aqui, desde que esse intervalo de tempo seja o mesmo desse. Então, digamos que isso aqui foi um planeta, um meteoro, um cometa, perdão, um cometa girando aí em torno do Sol, levou 3 meses para girar isso aqui, tá? Logo, se esse intervalo de tempo aqui também for 3 meses, essa área aqui vai ser igual a essa área aqui. Observa o seguinte, que você vê claramente aí, pela proporcionalidade do desenho, que esse comprimento aqui é muito maior do que esse comprimento aqui, tá? Beleza? Então, o que acontece? Quando o planeta está girando, o cometa, no caso que eu chamei aqui, está girando em torno do Sol, digamos que ele está girando aqui, ó, tá? Como esse círculo aqui, como essa curva aqui é muito maior do que essa curva aqui, e ele tem que percorrer isso no mesmo intervalo de tempo, a velocidade dele, então, aqui tem que ser maior do que lá, tá? Então, o que acontece quando você observa aí essa lei? Que é o seguinte, quando o corpo está afastado do Sol, ele vai desenvolver velocidades menores. A velocidade dele aqui é menor do que quando ele está próximo do Sol aqui, tá? Então, o que acontece? Quando ele está no ponto mais distante do Sol, ele tem a menor velocidade possível. E quando ele está no ponto mais próximo do Sol, ele tem a maior velocidade possível, beleza? Ok? Terceira e última lei de Kepler nos diz o seguinte, que os quadrados dos períodos de revolução dos planetas ao redor do Sol são diretamente proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. De novo, não entendi nada, professor. Vamos ver a matemática que fica mais fácil. Ele está dizendo o seguinte, o quadrado do período, tá? O período, você lembra, é o tempo para realizar uma volta completa, né? Então, o tempo que o planeta, o astro, qualquer coisa, leva para dar uma volta em torno do Sol, dividido pelo cubo da distância média entre esse corpo e o Sol, é sempre um valor constante,
Beleza? É importante lembrar que as leis de Kepler, notadamente a terceira lei, são aplicadas universalmente, isto é, valem para qualquer sistema de corpos que orbitam gravitacionalmente em torno de uma massa central. Para cada conjunto de corpos, satélite ao redor da Terra, por exemplo, planetas ao redor de uma estrela, há um valor de T ao quadrado sobre R ao cubo que depende só da massa do corpo central, ou seja, não depende da massa dos outros corpos. Ele está dizendo o seguinte: se eu colocar um satélite para girar em torno do Sol, na distância que a Terra está do Sol, tá? Vai obedecer exatamente a mesma coisa. O tempo que ele vai levar para dar a volta em torno do Sol é o mesmo tempo que a Terra. Só depende da massa do Sol. Assim como se eu colocar um satélite para girar em torno da Terra, na mesma distância que a Lua, apesar da Lua ter uma massa muito maior do que qualquer satélite que a gente seja capaz de mandar, o período de revolução vai ser sempre o mesmo, tá? Só depende então da distância e da massa do corpo central. Aí uma tabela mostrando aqui o seguinte, olha só. Os planetas aqui do nosso sistema solar, o raio médio dele, a distância dele até o Sol, uma unidade astronômica. A unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol. Não sei quantos milhões de quilômetros é. Enfim, não interessa. O que interessa é, se ela for, sei lá, 10 milhões de quilômetros, tá? A distância da Terra até o Sol é 10 milhões de quilômetros. Esse cara aqui é 387 ou 3 milhões e 870 mil quilômetros. Esse aqui, 7 milhões e 230 mil quilômetros. Esse daqui, 15 milhões e 240 mil quilômetros. Esse daqui, 52 milhões e 3 mil quilômetros. E assim por diante, tá? O que importa é você saber a porcentagem, tá? Então, ó, esse daqui, Mercúrio, é 0,3 da distância do Sol, da Terra até o Sol. Vênus, 0,7. A Terra é considerado 1. A distância da Terra até o Sol é 1. O quê? Uma unidade astronômica. De Marte até o Sol, 1,5. De Júpiter, 5,2. Enfim, e assim por diante. Netuno está 30 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Ok. Período, ou seja, o tempo que esses caras levam para dar uma volta no Sol, considerando os anos da Terra, tá? Então, 0,2 anos. 20% de um ano, aproximadamente, tá? Seria mais ou menos o quê? É você pegar 0,2 e multiplicar por 12, isso dá 2 meses e alguma coisa. 0,6 mais de 6 meses. Um ano, obviamente, que é a Terra, né? Esse aqui, 1 ano, 0,8 vezes 12, enfim, aí faz essa continha aí para você saber, tá? O que é importante para a gente aqui, ó, a razão entre o período que ele leva e o raio, e o quadrado do período e o cubo do raio. Quase todo mundo aqui é o mesmo valor, ó, tá vendo? 0,999, 0,999, tá? Então, isso aqui é um valor constante que, na verdade, se aproxima de 1, beleza? Exemplos. Calcule o período de um satélite artificial da Terra, cujo raio da órbita é 4 vezes menor do que o raio da Lua, de órbita da Lua. Considere o período da Lua ao redor da Terra igual a 28 dias. Vamos aqui para esse aqui. Então, nós temos o seguinte, que ele quer saber... O que ele quer saber? O período. Ele quer saber o período do satélite. Então, nós temos aqui o seguinte. O período da Lua ao quadrado, dividido pelo raio da Lua ao cubo, tá? Tem que ser igual ao período do satélite ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo do satélite. Por quê? Porque nós vimos aqui que pela terceira lei de Kepler, que os períodos sempre vai dar uma constante. Isso aqui vai dar um valor constante, que no nosso caso ali era 1. Então é o seguinte, vamos aqui.
Ele diz que o período da Lua são 28 dias, tá? O raio da Lua, eu não sei. Raio da Lua. Peraí, vamos deixar isso aqui em forma de letrinhas primeiro, que fica mais fácil, tá? Então é o seguinte, ó, T da Lua ao quadrado sobre raio da Lua ao cubo. Isso aqui é o período do satélite ao quadrado. Ele diz que a distância do satélite até é 4 vezes menor, ou seja, é o raio da Lua dividido por 4 ao cubo, tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó. T da período da Lua ao quadrado é igual ao raio da Lua ao cubo. Isso aqui fica período do satélite ao quadrado. Isso aqui fica raio da Lua ao cubo, dividido por 4 ao cubo, que é 4 vezes 6, 64. 64. Esse lado dessa equação aqui, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vamos abrir um parênteses aqui para você ver como fica. Ó. Conserva a primeira, t ao quadrado, vezes o inverso da segunda. Então, isso aqui vai ficar 64 sobre R da Lua ao cubo, tá? Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó. T, período da Lua ao quadrado, dividido pelo raio da Lua ao cubo, é igual, então, a período do satélite ao quadrado, 64 vezes, dividido pelo raio da Lua, raio da Lua ao cubo. Esse raio da Lua passa para lá dividindo, e eles, como está o cubo e ao cubo, os dois vão se cancelar, certo? Então, o raio do satélite, o período do satélite aqui, ó, o quadrado do período do satélite, quadrado do período do satélite, vai ser o período da Lua ao quadrado dividido por 64. Tira a raiz desse cara aqui, ele vira período do satélite é igual ao período da Lua dividido por 8, tá? O período da Lua são 28 dias. Tirando a raiz dos dois lados aqui. Eu tiro a raiz desse aqui, vira período da Lua. A raiz de 64 é 8. Então, isso aqui dá 28 dividido por 8. Que dá quanto? 3 vezes 8, 24. Então, isso aqui vai dar 3. 40 dividido por 8, 5. 3,5 dias. Tá? Beleza? A figura ao lado está representada a trajetória de um planeta ao redor do Sol. Ao se deslocar, o segmento imaginário que une o Sol ao planeta percorre as áreas A1 e A2. Então, temos aqui, ó, segmento imaginário, essas linhas azuis, tá? O arco AB, esse daqui, é maior que o arco A', B', aquele outro lá. Podemos afirmar que intervalos de tempo para percorrer os arcos seguem a mesma relação? Justifique. Nós sabemos da segunda lei que é o seguinte, que ó, intervalo de tempos iguais vai percorrer áreas iguais, tá? Então essas duas áreas aqui são iguais se o tempo for o mesmo. Mas ele pergunta se o tempo para percorrer os arcos, tá? Tem a mesma relação. Não, não tem a mesma relação. Por quê? Imagine que esses caras aqui têm uma velocidade constante, tá? Então nós temos que lembra que velocidade era ΔS sobre ΔT, tá? Então esse tempo, esse ΔS aqui, eu vou chamar de ΔS1, ele é maior do que o ΔS2 ali. Então a velocidade V1, velocidade V2, o tempo é o mesmo, né? Para eles aqui. Então, ó, velocidade V2 é ΔS2 sobre ΔT. ΔT é o mesmo. ΔT, deixa eu fazer lá no outro, lá, isso aqui é uma bagunça. Então, no nosso caso, lá nós temos que ΔT é ΔS2
delta S1 sobre V1, enquanto que delta T é delta S2 sobre V2. Esse cara aqui e esse cara aqui são diferentes desse cara aqui e desse cara aqui. Então, eles não possuem a mesma natureza, a mesma relação, tá? Beleza? Então, a resposta desse aqui é não. Identifique na trajetória o ponto em que a velocidade é máxima e qual é o nome dessa posição. Então, olha só, nós vimos lá que nós temos dois pontos, um mais próximo do Sol, que chama periélio, porque está perto, lembra? E um mais afastado, que chama afélio. A de afastado, beleza? Mais longe. Nós vimos o seguinte, olha só, para esse cara, já que essa área é a mesma, esse cara aqui tem que percorrer essa distância aqui, ó, no mesmo tempo que aquele. Logo, essa velocidade aqui é maior do que aquela. Então, o ponto onde a velocidade é máxima é no velocidade próximo, no periélio, beleza? E no qual a velocidade é mínima, só pergunta máxima, mas enfim, a velocidade máxima no periélio e a velocidade é mínima no afélio. Ok. Em que trecho da trajetória o planeta mantém um movimento com um módulo de velocidade crescente? Bom, eu não sei porque ele não diz qual é o sentido da rotação aqui. Mas vamos fazer o seguinte, para facilitar aqui o estudo. Vamos dizer que... Ah, não, perdão, está aqui. Está dizendo sim. Ele gira no sentido anti-horário. Então, se ele gira no sentido anti-horário, esse aqui é o ponto mais rápido da trajetória, e agora ele está indo para o ponto mais lento, nesse trecho aqui ele vai com velocidade decrescente. Cada ponto aqui vai ter uma velocidade menor do que o ponto anterior, até chegar aqui no ponto mais distante, onde a velocidade é a menor de todas, a mínima. Tá? A partir daqui, ele tem a velocidade crescente até chegar de novo no ponto onde a velocidade é máxima. Beleza? A figura a seguir representa uma órbita elíptica de um cometa em torno do Sol. Ordene as velocidades do cometa em relação aos pontos I, J, K e L. Então, a velocidade máxima nós já sabemos que é no ponto I, tá? Então, nós vamos ter I. A velocidade de I é maior do que a velocidade de J, porque aqui ela vem diminuindo, tá? A velocidade de L aqui, ela está mais próxima aqui do que aqui, então aqui, em pontos iguais, velocidades iguais, tá? Aqui no L, se o J fosse aqui, os dois teriam a mesma velocidade. Como aqui ele está mais distante do menor ponto, ele tem velocidade maior. Então, J tem velocidade maior, L tem velocidade maior do que a velocidade de K, beleza? Então, fica assim. I, J, L e K. Em qual dos pontos I ou K o cometa tem valor de aceleração, tem maior valor de aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta nós vimos na aula anterior que é V ao quadrado sobre R. R é a distância até o centro lá, tá? Como a velocidade aqui é maior do que aqui, então no ponto I, nós temos que a aceleração centrípeta é maior do que a aceleração centrípeta no K. Um satélite de telecomunicações está em órbita ao redor da Terra com um período T. Uma viagem de uma nave fará a instalação de novos equipamentos nesse satélite, o que duplicará sua massa em relação ao valor original. Considerando que permaneça com a mesma órbita, o que acontecerá com o valor do período? Nada. Não vai acontecer nada. Se ele continua na mesma órbita, ele vai continuar girando com a mesma velocidade. Se ele gira com a mesma velocidade, ele vai gastar o mesmo tempo anteriormente. Lembra lá que pela terceira lei, tá? A única coisa que influencia no período do objeto que circula em torno do corpo central é a massa do corpo central e a distância que ele está. Então, se eu colocar aqui um cometa e eu colocar um cometa 10 vezes menor do que ele aqui nessa distância aqui, ó, orientado com a velocidade igual a dele, os dois vão fazer o mesmo movimento, beleza?
A figura ao lado representa o Sol, 3 astros celestes e suas respectivas órbitas em torno do Sol, Urano, Netuno e o objeto recentemente descoberto, de nome 1996 TL66. Analise as afirmativas a seguir, verificando se são verdadeiras ou falsas e justifique a sua escolha. Essas órbitas são elípticas e o Sol está em um dos focos dessas elipses, certo? Por quê? Primeira lei de Kepler. 2. Os 3 astros representados executam um movimento uniforme em torno do Sol. Errado, tá? Os astros não determinam movimento uniforme. Nós vimos que pela terceira lei eles varrem áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Isso implica que ele tem velocidades maiores quando está no periélio do que quando está no afélio, beleza? Entre todos os astros representados, aquele que gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é Urano. Verdade, porque ele está mais próximo. Quanto mais próximo do corpo central, menor é o período, beleza? Um satélite S1 em órbita circular de 2R ao redor da Terra, demora aproximadamente 2 horas para completar uma volta. Se o raio de sua órbita triplicar, tá? Se o raio de sua órbita triplicar, o que ocorrerá com o tempo? Será maior do que ou menor do que 2 horas? Determine um novo período. Então, peraí. Nós temos que o raio dele é igual a 2R, não é isso? Em órbita circular de raio 2R. Beleza. Se o raio triplica, 3R é igual a 3 vezes 2R, tá? Então, 3R é igual a 6R. Vou chamar isso aqui de R', tá? R'. Beleza? Para não ficar o mesmo R lá. Então, 3R', 3R' é, na verdade, igual a 6R. Nós temos aqui que T ao quadrado sobre R ao cubo, sobre R' ao cubo, é igual a uma constante, né? Isso aqui é a terceira lei universal lá. Então, se o que acontece quando triplica ele lá? Então, ele tinha aqui, ó, um T ao quadrado sobre 2R ao cubo, tá? Era um valor, beleza? É um valor constante. Ele quer saber o período? É. Ele disse que demorava 2 horas, né? O período dele era 2 horas, tá? Vamos calcular o novo período. O novo período vai ser o seguinte, eu vou chamar de T' ao quadrado sobre 6R, né? Foi triplicado lá. 6R ao cubo. Isso aqui é igual a uma constante, tá? Então veja bem, esses dois são iguais, constante, constante. Se eu igualar os dois aqui, vou para a próxima página aqui. T ao quadrado sobre 2R ao cubo tem que ser igual a T' ao quadrado sobre 6R ao cubo, tá? Isso aqui fica o seguinte. T ao quadrado sobre 8R ao cubo é igual a T' ao quadrado sobre 6 vezes 6, 36, vezes 6 de novo dá quanto? Vou botar na calculadora aqui. 6 vezes 6 vezes 6, 216, tá? Isso aqui é 216 R ao cubo, tá? Então veja bem, esse R ao cubo tá dos dois lados, a gente corta. Eu quero saber o T'. Esse cara passa para lá e vai dividir por 8. 216 dividido por 8 dá 27. Então, ó, T' ao quadrado é igual a T ao quadrado vezes 27.
tirando a raiz disso aqui, nós vamos ter que T' é igual a T raiz de 27. T era 2 horas. Vamos ver quanto é a raiz de 27 aqui. Raiz de 27 é igual a aproximadamente 5,19 vezes 2. Isso dá 10 horas e alguma coisa, tá? 10,39 horas. Vou botar isso aqui. Isso aqui para converter para minutos, você pega 0,39 e multiplica por 60. Vamos fazer isso só para ficar mais bonitinho. 0,39 vezes 60, 23 minutos. Então isso aqui vai dar 10 horas, 23 minutos, 0,4 para a gente descobrir os segundos também. Ficar mais bonitinho ainda. 0,4 vezes 60 dá 24 segundos. 10 horas, 23 minutos e 24 segundos. É o tempo que ele vai levar para dar uma volta completa agora, beleza? A sonda Galileu terminou sua tarefa de capturar a imagem do planeta Júpiter quando, em 21 de setembro de 2003, foi lançada em direção ao planeta, depois de orbitá-lo por um intervalo de tempo correspondente a 8 anos terrestres. Considerando que Júpiter está cerca de 5 vezes mais afastado do Sol do que a Terra, determine o número aproximado de voltas que Júpiter completou em torno do Sol nesse intervalo de tempo. Então, aqui mais uma aplicação da terceira lei. Período da Terra ao quadrado dividido pelo raio da Terra ao cubo é igual a uma constante. Período de Júpiter ao quadrado dividido pelo raio de Júpiter ao cubo é o valor dessa mesma constante ali, tá? Então isso aqui, essas duas coisas são iguais. Acontece que ele diz que o raio de Júpiter é 5 vezes o raio da Terra. Então fica assim, ó. Vamos já fazer direto aqui, ó. O período da Terra ao quadrado. Eu vou deixar só T, tá? Para Terra. Boto o J lá no topo. O raio da Terra ao cubo. Eu boto o J lá no outro. É igual ao período de Júpiter ao quadrado dividido pelo raio de Júpiter ao cubo. Só que o raio de Júpiter, ele falou que é 5 vezes o raio da Terra. Então, isso aqui é o cubo, ó. Isso aqui fica o seguinte, ó. Vamos repetir aqui. Nosso período quadrado é igual ao raio ao cubo. É igual ao período de Júpiter ao quadrado dividido por 5 vezes 5 vezes 5. 25, 125. 125 raio ao cubo, beleza? Raio ao cubo dividindo dos dois lados, pode ir embora. Então, nós temos aqui esse cara aqui, ó. Período de Júpiter ao quadrado é igual a 125 vezes o período da Terra ao quadrado. Tira a raiz aí, o período de Júpiter é igual ao período da Terra, que tira a raiz dele, né? 125 a gente tira, ó, 125 é igual a 5 ao cubo, tá? Tirando a raiz dele, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma, 5 raiz de 5, beleza? Então, isso aqui é T. Vamos botar isso aqui mais bonitinho assim. Para ficar mais escrito mais bonitinho. 5 raiz de 5 vezes T. Então, olha só. O período para Júpiter dar uma volta na Terra é igual a 5 raiz de 5 vezes o período da Terra, que é um ano. 5 raiz de 5, deixa eu ver quanto é que dá isso aqui. Dá 11,18. Vamos apresentar para 11, arredondar para 11,2. Tempo de Júpiter é 11,2 período da Terra, tá? Período da Terra é um ano. Então, olha só, para Júpiter dar uma volta no Sol, ele gasta 11 anos,2. 11,2 anos, tá? Como ficou lá durante 8 anos, então não deu nenhuma volta, né? Não é isso? Isso. Ó,
Período de Júpiter, 11 anos e 11,2 anos, tá? Da Terra. Como ficou lá girando durante 8 anos, não deu nenhuma volta. Se você quiser saber quantos por cento de volta ele deu, é só você pegar 8 dividido por 11,2. Quer ver qual porcentagem de volta que ele deu? 8 dividido por 11,2. 70% de um ano. 70% vezes 12. 8 meses. 8 meses? Não, 80% da volta. Perdão, estou endoidando. 70% do ano de Júpiter foi o que foi dado, tá? 70% da volta, aproximadamente, tá? 70% do período dele. Enfim, é isso aí. Foi mal. Acabou. Por hoje é só, pessoal. Cansei.